Olá, sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma Sementes do Evangelho. As Sementes do Evangelho hoje nós vamos falar um pouco, refletindo sobre o capítulo 24, Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Vamos falar um pouco sobre os sãos não têm necessidade de médico. Nesse momento eu peço a você, ao fundo dessa musiquinha maravilhosa, que você possa mentalizar Jesus. E vamos devagarzinho trazendo ele para perto de nós, buscando essa conexão com o seu ente querido que necessita desse amparo, desse auxílio, que necessita do nosso abraço, das irradiações de amor, das bênçãos de luz, das vibrações de paz e de alegria. E que durante essa leitura do Evangelho, você possa restabelecer suas forças, buscar lá no fundo do seu coração a oportunidade de reformar o seu interior. Que Deus nos proteja. Vamos continuar aqui com a leitura do livro da Dona Maria João de Deus. Mais uma mensagem de número 16. E a vida prossegue sempre. Na vida, no espaço, ainda existe a matéria, porém em condições totalmente diversificadas, numa sutileza para nós inimaginável, e constituindo verdadeira maravilha a sua adaptação à vontade dos espíritos. Aqui ela já começa, a falar um pouco dessa matéria física que ela foi aos poucos se desprendendo dela. Ela já não sentia tanta falta daquele corpo físico, daquelas manias, dos exercícios físicos, de tudo aquilo que ela fazia aqui na Terra. Em outras modalidades, pois a vida prossegue, a única diferença é que a alma desencarnada não se vê tão compelida ao cansaço, em razão dos elementos da matéria rarefeita, em razão do perispírito. Porque o perispírito, ele é feito dessa matéria rarefeita. O molde do seu corpo físico permanece em tratamento. Isso quanto às regiões da erraticidade, porque nos outros orbes a existência segue o seu curso, de acordo com as suas modalidades específicas, submetendo-se o eu a essas forças diversificadas, como por exemplo, na Terra, nos sujeitamos às suas leis físico-químicas. Então aqui ela está trazendo um esclarecimento que lá do outro lado da vida existe sim uma matéria densa diferente, que o perispírito ela se viu naquela matéria rarefeita, observando os detalhes, o molde, tudo aquilo, e para ir para outros ambientes, tem que estar numa dimensão, numa densidade completamente diferente. Então, ali foram nos primeiros passos, nos primeiros dias que ela traz aquelas informações. Vamos continuar aqui com o nosso Evangelho, refletindo sobre o capítulo 24, Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Pessoal, o que quer dizer isso? Aproveite, pega a sua candeia, a sua vela, a sua luz e coloca em cima da mesa para clarear o mundo, para clarear a sua mente, para clarear a sua caminhada. Porque se você colocar debaixo do alqueire, é a mesma coisa de esconder seus talentos. Aproveite essa oportunidade e vamos ver o que Jesus nos envia, nos esclarece nessa lição de hoje. Jesus, estando à mesa na casa deste homem, Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram a seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo escutado, lhe disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Veja bem, às vezes a gente está na rua fazendo compra e aí encontra aquela pessoa necessitada e te pede, um prato de comida.
Aí tem gente que diz, não dê não. O que você está fazendo perto dessas pessoas? Foi o que Jesus fez aqui. Você está são, você está bem, você não precisa de médico, mas eles são enfermos. Eles estão precisando do nosso amor, do nosso amparo, da nossa energia, da nossa assistência e da nossa cura espiritual. Foi isso que ele quis falar. Jesus dirige-se principalmente aos pobres e aos deserdados, pois são eles os que têm maior necessidade de consolação. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Então, nesse momento, imagina quando essas pessoas que têm condições, quantas pessoas, né, me mandam mensagem, Nancy, eu gostaria muito de receber uma carta do meu ente querido, eu não estou aguentando mais. Aí eu falo, gente, seria interessante você assistir as nossas sementes do Evangelho, assistir os nossos evangelhos na segunda-feira, assistir a leitura das cartas, né? Implantar o Evangelho no lar, se você não é espírita, usa o mesmo ritual da sua religião, né? Onde você frequenta, porque ali você vai estar preparando o seu familiar. E quando você estiver bem melhor, ele mesmo vai guiar você para buscar um instrumento para lhe mandar um recado. Porque a carta, ela não é uma encomenda. A carta é um merecimento. E o telefone toca de lá para cá, como já dizia Chico Xavier. Quando você estiver preparada, quando você estiver bem, quando você estiver sentindo até uma ligeira melhora, o seu próprio familiar vai buscar esse mecanismo, essa permissão e esse merecimento para que de lá para cá, ele sabe que naquele momento você já tem condições de receber, nem que seja um recado. Então, isso é fundamental, é o que Jesus está nos falando aqui. Primeiro, você precisa passar por um tratamento, tanto o espírito como os familiares que estão na terra. Continuando a leitura, ele diz o seguinte: estas palavras causam admiração como tantas outras, mas aplicam-se perfeitamente ao espiritismo. A mediunidade está, neste caso, parece estranha que ela seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Costuma-se dizer que um dom tão precioso deveria ser dado somente aos mais merecedores. Não, gente. Todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau, como disse Allan Kardec no livro dos médiuns. E nesse momento eu convido a você a estudar um pouco. Eu tenho uma escola de médiuns. Se você tiver interesse em participar, você vai ser esclarecido. Você vai começar a entender sobre o espiritismo. Temos um grupo VIP, onde você recebe todas essas obras básicas gratuitamente lá via PDF. Você pode fazer o download aí no seu dispositivo e estudar. Eu posto lá vários vídeos que eu fiz falando sobre mediunidade, sobre o espiritismo, esclarecendo você um pouquinho. Aqui na descrição desse vídeo tem todos os meus links. Você pode entrar lá, me mandar uma mensagem, pedir para incluir nesse grupo, ou busque o meu telefone e adiciona aí no seu dispositivo, para que você possa receber esse material gratuito. Temos também uma escola remunerada. Essa escola remunerada vai te ajudar, vai te esclarecer. Se você é médio, se você não teve mais condições de estudar, busque retornar. Todo dia é dia de recomeçar, para que você não venha trazer essas indagações. Nossa, aquela pessoa não é uma pessoa boa e ele tem uma mediunidade tão linda e não usa para fazer o bem. Mas às vezes está no processo reencarnatório dele passar por esse desafio. Entendeu? Então vamos continuar. Digamos primeiramente que a mediunidade faz parte da condição orgânica de qualquer pessoa. Isso que eu esclareci para você agora, entendeu? Qualquer um pode ter, assim como vê, ouve e fala. E qualquer criatura, em virtude do seu livre-arbítrio, pode delas abusar. Eu falei, você pode fazer o que você quiser, trabalhar onde você desejar. Você pode servir a caridade ou não. Isso é uma escolha sua. Você tem livre-arbítrio.
Se Deus tivesse concedido a palavra apenas àqueles que fossem capazes de dizer coisas boas, haveria na terra mais mudos do que falantes. Deus deu aos homens os dons e os deixou livres para usá-los, embora sempre puna os que deles abusam. Então, se lembra da parábola das sementes? Você vai semeando devagarzinho ali aquela semente e, num determinado momento, você é obrigado a colher. Mas quando você colhe bons frutos, é porque você regou aquela plantinha, né? Revirou a terra, adubou, cuidou com amor todos os dias. E eis que de repente aí na sua casa você planta um pezinho de manga na porta da rua, né? Aí no seu jardim. E o vizinho lá tem um jardim bonito e não plantou. Mas o seu começou a produzir com 1 metro de altura, ele já está produzindo um monte de frutos lindos. E ele vai perguntar, como você conseguiu essa façanha? Amor, dedicação, disciplina, coragem para cuidar daquela plantinha. É a mesma coisa, você vai cuidar da mediunidade. A mediunidade é, portanto, dada a todos a fim de que os espíritos possam levar à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fazê-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Tá vendo? Então, às vezes, você diz assim, nossa, aquela pessoa tem uma mediunidade tão linda, mas faz tanta coisa errada. Pois é, às vezes veio para corrigir um erro e não conseguiu, porque nós temos as nossas más inclinações, né? Os desafios são esses, diário, que a gente tem que vencer. Continuando, ele diz, os bons espíritos vêm ajudá-lo e os conselhos que recebe diariamente são de natureza a impressioná-lo, mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, a coloca em suas mãos. Não será bem mais culpado se não quiser ver? Poderá se desculpar por sua ignorância quando ele mesmo tiver escrito, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com a sua própria boca sua condenação? Se não aproveita, é então punido pela perda ou pela perversão do seu dom, do qual os maus espíritos se aproveitam para obsidiá-lo e enganá-lo, além das aflições comuns com que a lei de Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. Então aqui ele chama a nossa atenção que quando você necessita, né, a espiritualidade sabe que você é portador dessa mediunidade ostensiva, e o nosso orientador espiritual, aquele espírito amigo que está sempre do nosso lado, está ali o tempo todo nos orientando, nos advertindo, nos incentivando a uma leitura edificante, a estudar para entendermos melhores sobre esses esclarecimentos oportunos que cada um de nós necessita. Em busca desse autoaperfeiçoamento, nós vamos, né, realizando a nossa tarefa devagar. E essa tarefa, meus irmãos, ela é dada a todas as pessoas na Terra. Cabe a cada um de nós usar os seus talentos para a sua melhora, para a sua evolução e para servir Jesus na sua oficina de trabalho. Muito obrigado pela sua atenção e carinho. Até o nosso próximo encontro.